Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, um bom dia. Estamos mais uma vez na palavra devocional. Glória a Deus, quem fala é missionária Renil. Se você que está chegando novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou grata a Deus pela sua vida, pela vida de cada inscrito, aleluia, no qual estamos aqui às madrugadas, buscando a face do Senhor, às vezes em pouca força, mas não negando a palavra de Deus. Glória a Jesus, guardando a palavra do Senhor na tauba do coração. Eu sou grata ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. E nesta manhã, ao acordar, o Senhor me deu Daniel, capítulo 6. E a importância de uma vida de oração, a importância de nós temermos ao Senhor. E uma palavra-chave nesta manhã, antes de nós lermos em Daniel, tenha uma vida de oração. E às vezes você pode me dizer assim, mas irmã, eu não tenho condições de dobrar os joelhos para orar, como Daniel orava. Mas a palavra vai dizer que nós devemos orar ao Senhor em espírito. Quando eu e você não tem a condição de dobrar os joelhos, de orar as 3 vezes do dia, nós, principalmente nós mulheres, que temos muitas coisas a fazer durante o dia, e às vezes a gente não tem a disponibilidade, né, de dobrar o joelho, mas ali você está fazendo os seus afazeres, você está orando. Se você, mulher que trabalha, está fazendo os seus afazeres, aleluia, no intervalo de um cafezinho, de ir ao banheiro, Senhor, toma minha vida, e ali você já vai intercedendo, orando em espírito. Você vai guardando contato com Deus. Aleluia, eu quero pedir perdão às irmãs e irmãos, onde não foi postada a oração do meio-dia, e eu não pude estar de joelho ao meio-dia. Por quê? Ontem eu estava na consagração, da consagração eu tive que ir ao centro da cidade que eu moro, que é Angra dos Reis, e quando eu retornei já era 1 e pouca da tarde, né? Então a gente não pode ser hipócrita de dizer que orou ao meio-dia, né? Orou que estava de joelhos, sim estar, né? Mas não pude estar, né, de joelhos, orando, e não tive como gravar, porque foi muito corrido. Vocês sabem que às vezes eu gravo dentro do carro, muitas vezes já viu barulhos assim acelerados, não é, no ambiente, porque às vezes eu estou gravando no carro, mas estou postando. Mas ontem não foi possível, né? Eu quero agradecer por cada inscrito. Ajude, seja o semeador desta palavra, nesta manhã de hoje, deste canal, para que mais vidas me alcançar. O objetivo aqui não é tornar o meu nome conhecido, não. O objetivo aqui, aleluia, é propagar o evangelho, porque às vezes as pessoas que não conhecem Cristo usa para tantas coisas, e porque nós não cristãos não podemos usar as redes sociais para falar a palavra de Deus, sabendo que a maioria das pessoas hoje em dia tem celular, tem uma rede social. Então, se a gente não consegue, às vezes, ir de contra essas pessoas, porque também nós temos vida, né, familiar, louvado, exaltado o nome do Senhor, a gente não vai conseguir nunca, né, alcançar o mundo inteiro uma pessoa só, mas cada um fazendo a sua parte, glória a Jesus, o reino de Deus, que é aquele que o chama, aquele que é responsável pelo crescimento, vai dando um crescimento na obra que é Cristo. Porque a palavra é semeada, mas é ele que dá o crescimento. Eu quero ler aqui Daniel capítulo 6. Vai dizer:
E pareceu bem a Dário constituir-se sobre os reis nos 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Irmãos, louvado e exaltado o nome do Senhor. Estamos falando de Daniel, aleluia, um jovem que na época ele não era jovem, nessa idade aqui ele já não era mais jovem. Glória a Jesus, ele e mais 3, no qual lá em Daniel 1 vai dizer que ele propôs o coração a não se contaminar com os manjares do rei. E ali ele pediu ao eunuco uma alimentação balanceada. E essa alimentação o deixava, aleluia, mais bonito, com mais saúde do que aqueles que se comiam dos manjares do rei. E aqui o Senhor nos ensina que aquele que tem separação, daquele que tem uma vida de renúncia, ele é uma pessoa mais leve, ele é uma pessoa mais centrada, ele é uma pessoa mais equilibrada, mas é uma pessoa mais espiritual. Não quer dizer que é melhor ou maior do que o irmão, mas uma pessoa que come dos manjares, que um dia é uma coisa, no outro dia ele é outra. Um dia ele tem uma personalidade, outro dia ela tem uma personalidade. É uma pessoa bipolar, é uma pessoa que os manjares vai vindo, ele vai comendo, os convites vai vindo e ele vai, aleluia, aproveitando aqueles convites. Louvado, exaltado o nome do Senhor. E ali foi onde foi visto que aqueles que comiam os manjares do rei, ou seja, aqueles que comiam os manjares do rei estavam não de boa aparência, nem estavam, aleluia, bonitos, saudáveis, ao contrário de Daniel e os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel foi chamado de Beltesazar porque eles mudavam o nome na Babilônia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E ao falar isso, o Senhor me traz ao meu coração que aqueles que têm uma vida de pecado, ele não tem como ter o brilho do Espírito Santo. Aquele que não teme ao Senhor não acha favor de a graça de Deus sobre ele. Não acha, louvado, exaltado o nome do Senhor, a cobertura espiritual. Já pensou se Daniel ele não propusesse o coração não se contaminar? Sabe o que é que Deus está nos ensinando? Daniel e os 3 não sabiam as leis? Sabiam. Conhecia a palavra, conhecia nosso Deus, conhecia. E o Deus quer dizer assim, ó, não basta você apenas conhecer minha palavra. Não basta você, aleluia, apenas me conhecer, mas o que importa é você querer não se contaminar, é querer ser diferente, é querer não se alimentar do que Satanás dá, é não se alimentar de outros tipos de alimento que vai afastar você da presença de Deus, que vai afastar você da presença, da verdade. Então, eles acharam o favor de Deus. O rei foi analisar, porque quando a gente propõe no coração não se contaminar, ou na mentira, nas rodas escarnecedores, ou defraudar alguém, ou, aleluia, se prostituir, ou viver uma vida dissoluta,
né? A gente vai achar pessoas contrárias à nossa posição. E você tem que ter o firmamento em Deus, em Cristo, sobre esse posicionamento para que você não venha quebrar. Porque vai vir vários tipos de pessoas que vai querer te induzir a você quebrar esses princípios, quebrar os valores, quebrar, aleluia, a maneira de viver em Deus. Não, isso aqui, Deus não está nisso, não. Ah, Deus não é assim, não. Deus é amor, ele é amor, mas ele é fogo consumidor e justiça. Louvado, exaltado o nome do Senhor. E ali foi dado um espírito de excelência para Daniel, o espírito de sabedoria, de revelações e sonhos, interpretação. Porque quando a gente propõe no coração a não servir outros deuses, a não se contaminar com as coisas do mundo, nós estamos no mundo. Ou seja, o que quer dizer isso, irmã Inês? Se você bebia, você não vai para um lugar onde tem bebida. Se você fumava, você não vai estar numa roda de pessoas que só tem fumante. Se outrora você se prostituía, ou tinha desejos de traía seu esposo, traía sua esposa, enquanto não era cristão, ou namorado, namorada, noivo, noiva, e tem pessoas que entram em contato com você e você vê que a conversação é de segundas intenções, é diabólica, é satânica, você vai se afastar. O que você vai fazer? Bloqueia. É não querer se contaminar com os manjares. E esse posicionamento não é Deus que dá sobre você, é você que dá tem esse posicionamento por conhecer Deus, por conhecer a palavra. E o mais interessante é que a devocional hoje está falando com aquele que serve ao Senhor. Se você sabe que você vai no supermercado e foi passado um troco errado, aleluia, você vai lá e dá, glória a Deus, o troco. Porque vai ser descontado naquela vida daquele caixa ali, do operador de caixa. Então aqui Daniel achou favor ao ponto de o rei Dário ele querer, aleluia, porque ele se distinguiu, porque havia nele o espírito de excelência. Irmão, quando eu e você tem um posicionamento, a gente vai distinguir e vai atrair inimigos. Quando eu e você tem a certeza de quem nós somos em Deus, de que vem manjares, que vem, aleluia, fornalha para você se dobrar, você vai se distinguir, Deus vai dizer, eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. E aí os presidentes olharam, analisaram a vida de Daniel. Tem pessoas analisando a vida do irmão, observando a vida do irmão, da irmã, tentando achar culpa para acusar, tentando achar falha para te denigrir, tentando, aleluia, achar uma falha, um pecado, para que você venha sujar as tuas vestes, para que venha te envergonhar. Só que Daniel não estava em falha para com Deus nem para com o rei. Porque a Bíblia vai testemunhar sobre Daniel, que era sem culpa e sem vício, porque ele era o quê? Fiel. Vício significa que a pessoa não tem o ato e a prática de fazer aquilo. O que é vício? Você não consegue de deixar. Uma pessoa que é fumante, ela tem dificuldade de deixar. Uma pessoa que é usuária de droga, ela tem dificuldade de deixar. E não é fácil para que tenha um vício. Uma pessoa que tem, aleluia, o vício de mentir, é difícil a libertação. A pessoa que tem um vício de ser alcoólatra, é difícil. E a Bíblia vai dizer se ele não tem vício em nada.
Ele não tem algo maligno que ele pratica diariamente e se sente regozijado com essa prática. E ele não tem culpa, ou seja, ele não tem pecados ocultos para a morte, porque lá no 9 ele vai dizer que ele era pecador. Ele se coloca como Jerusalém, mas Deus sabia da fidelidade dele. Deus sabe da minha fidelidade, da tua fidelidade. Deus sabe se eu e você é fiel ou não. Deus sabe se eu e você tem a preocupação de se contaminar ou não. Se eu e você tem a preocupação de não se contaminar, Deus vai dar favor sobre nós. Pode preparar covas, como foi preparado. Mas Daniel tinha uma vida de oração. E a palavra-chave é: tem uma vida de oração. E eu acrescento um pouquinho. E uma vida de fidelidade para com Deus. Porque prepararam a cova. O rei Dário foi enganado. O Senhor fez o rei Dário perder o sono. Vai ter pessoas que vai perder o sono porque deu edito sobre nós, porque chegou pessoas, aleluia, com segundas intenções no coração e não foi verdadeiro sobre quem eu e você é. E ali o rei Dário, depois que Daniel foi posto ali na cova, o Senhor fechou o quê? A boca dos falsos leões. O Senhor vai fechar a boca de pessoas que são falsas contra a minha vida e contra a tua vida. Deus está fechando bocas falsas, pessoas mentirosas, testemunhas falsas contra a minha vida e contra a tua vida. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. A oração deu equilíbrio. A oração dá equilíbrio, a oração da estabilidade, o jejum dá equilíbrio, o jejum da estabilidade. Mas a palavra de Deus, olha, vigiai e orai. E só dá estabilidade se você ter vigilância com pensamentos, com os lábios. E aí o Senhor foi, aleluia, livrou. E que foi que caiu na cova? Aqueles que lançaram Daniel. Um homem justo, fiel, sem vício, em sem culpa. Vale a pena ter fidelidade para com Deus. Porque o Senhor livrará naquele grande dia os seus que for fiel aqui na terra, que não quer se contaminar com os manjares de Satanás. Não se contamine, amém? Deus te abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esta devocional. Amém? Seja um semeador da palavra de Deus.